dia 20 de abril desse ano, nós tivemos um deslocamento de duas moças, duas meninas aqui da região de Cianorte, a Letícia e a Estela, cada uma com 18 anos, acompanhadas de um indivíduo conhecido por Dog, Cleiton, indivíduo perigoso, com mandado de prisão em aberto, deslocaram até a região de Paranavaí e foram vistos lá em um estabelecimento de entretenimento. E de lá para cá, essas pessoas desapareceram. Depois foi visto o Cleiton aqui na região de Cianorte. Iniciou-se aí um processo de forma integrada entre a Polícia Civil do Estado do Paraná, entre a Polícia Militar, culminou também com a participação importante da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Científica. E nesse trabalho integrado, qual será repassado com detalhes pelas polícias, resultou hoje, né, no cumprimento dessa operação, desencadeamento dessa operação, com o cumprimento de mandado em Mandaguari, onde esse indivíduo, o Cleiton, como eu falei, conhecido por Dog, confrontou com a equipe que foi lá cumprir um mandado, que é a equipe do TIG e mais alguns policiais da região. Vindo a óbito, no local foi encontrado, além de um veículo clonado, explosivos, armas e outros objetos, provavelmente produtos de roubo, aqui na região do interior do estado. Em paralelo, simultâneo, na região de Moarama, né, foi cumprido também o mandado de prisão do Michel, que seria também um participante desse crime aí do desaparecimento e da morte dessas duas moças. Então lá também houve apreensão de arma de fogo e mais outros produtos, né, ilícitos, né, os quais serão repassados depois pela Polícia Civil. Michel levou a equipe até onde estariam os corpos, né, dessas moças. A polícia foi até lá, a Polícia Civil foi até lá, a Polícia Científica esteve no local também, onde foi encontrada ossadas de dois cadáveres, né? E afirmando, né, que essas ossadas seriam da Letícia e da Estela, o que será confirmado só após a realização do laudo pericial que será expedido pela Polícia Científica. Então essa integração foram 120 dias de operação, 120 dias de trabalho intenso entre as polícias para que chegar hoje ao final dessa operação. Gostaríamos que as moças estivessem com vida, gostaríamos que também não tivesse o confronto, mas esse foi o desfecho e o crime foi elucidado aí pelo Civil do Estado do Paraná. Na semana nós tivemos 2 crimes que foram elucidados e todos eles foram feitos com bastante responsabilidade, comprometimento, com inteligência, integração e tecnologia, em especial pela Polícia Civil do Estado do Paraná. Foi o caso de Caraim, onde nós fomos bastante cobrados e não paramos 1 minuto, e esse caso agora também dessas 2 jovens, que também as polícias não pararam 1 minuto, e como você disse, esse caso já tinha repercussão internacional, que também faz parte do processo, quando nós temos casos de pessoas desaparecidas. Nós não fazemos comparativos, porque cada situação ela é muito peculiar, e nós não nos atemos. É claro que nós gostaríamos de dar as respostas de imediato para a família, né, e não respostas midiáticas ou respostas políticas. Então foi o que foi feito nos 2 casos. Nós não podemos permitir que inocentes sejam condenados e que culpados fiquem impunes. Então existe toda uma responsabilidade. É claro que nós queremos dar a resposta o mais rápido possível, mas tudo com muito critério, seguindo procedimentos legais, utilizando da ciência através da Polícia Científica e, como eu disse, da inteligência e da integração. Gostaríamos, né, de que todas as respostas fossem rápidas, mas muitos casos que as respostas são dadas de forma rápida, o Poder Judiciário acaba libertando aquela pessoa que foi presa porque não está muito bem fundamentada aquela prisão, o que não é o caso agora. Nós pedimos já prioridade, né? Nós sabemos que porque nos levaram até onde foi localizado, né, doutor? Mas para afirmar isso, nós precisamos desse exame da Polícia Científica que comprove realmente que as 2 ossadas são dessas moças. Olha, qualquer afirmativa minha, ela é prematura e não cabe a mim essa afirmativa. Então a Polícia Judiciária tem todo o procedimento investigativo de como foi essa abordagem das moças,
como eles se conheceram, enfim, e ao final do processo fazer juízo de valor ou pré-julgamento, a autoridade competente, o delegado de polícia que está com o caso, ele vai dizer qual foi a causa, qual foi a motivação, por que aconteceu esse crime, mas cabe ao Polícia Civil. Portanto, que as pessoas entendam isso, não foi a Polícia Militar, não foi a Polícia de Segurança que causou essa situação, né? Cada caso desse, todos os nossos policiais, em especial quem está conduzindo a investigação, fica incomodado. Enquanto não termina aquela investigação, quando não elucida aquele procedimento, todos nós ficamos incomodados, né? Como foi o caso de Caraíma, como é esse caso agora, e terão outros, infelizmente terão outros, né? Mas nós faremos o possível, primeiro para evitar que aconteça, e em acontecendo para elucidar da forma mais rápida possível. Eu reforço aquilo que falei naquele vídeo, né? Em respeito a toda a segurança pública, a todos os policiais, a todos os policiais civis que estavam nesses dois casos, os agentes da Polícia Judiciária, que, como eu disse naquela época, nenhum de nós da segurança se sente confortável com situações como essa, porque nós estávamos trabalhando e trabalhamos, e às vezes a nossa resposta ela sempre tem que ser pautada na legalidade, independente de pressão midiática ou pressão política. E foi isso que aconteceu. Trabalhamos muito afinco, duas operações muito complexas, e que trouxe hoje, obviamente, que não gostaríamos de nenhum desses resultados. Gostaríamos de ter localizado essas moças com vida, de ter feito a prisão desses dois sem confronto hoje, mas culminou nesse resultado, mas o crime foi elucidado. Então, eu reitero tudo que falei, né, do nosso respeito, e a nossa resposta ela tem que ser dentro da legalidade, dentro da objetividade, uma resposta para a sociedade. Parabéns. Pessoal, boa tarde a todos. De forma bem objetiva, só um complemento ao que já foi explanado pelo nosso secretário, o Coronel Hudson. São 4 meses em que os policiais que integraram essa investigação se dedicaram quase que diuturnamente, buscando detalhes, cruzando informações, cruzando dados, fazendo campanas, entrevistando pessoas e chegou com todo o êxito possível ao final dessa operação. E o final dessa operação, de forma bem conclusiva, vamos dizer assim, só pode acontecer por uma integração de vários fatores, né? A união entre várias unidades, troca de informações em várias unidades policiais, né? Polícia Civil com as subdivisões de Maringá, de Paranavaí, de Umuarama, né? O DENARC, o Tigre, que operacionalizou a situação de hoje, além das instituições da Polícia Rodoviária Federal, que nos deu um apoio bastante específico e cirúrgico, que nos auxiliou sobremaneira para o deslize dessa operação. Os nossos colegas da Polícia Militar, da mesma forma, nas identificações, nos trabalhos de campo, né? Aqui em Cianorte, região, nós temos essa integração de forma exemplar. As informações chegam rapidamente, são absorvidas e desenvolve-se ações de forma bastante ágil, muito por conta dessa integração. E se não fosse isso, talvez essa investigação ia se delongar ainda mais, né? Nós vamos proporcionar aí os detalhes dessa operação daqui a pouco com o Dr. Luiz. E de antemão, né, finalizando, agradecendo todo mundo que participou, né? E, sobretudo, os nossos policiais aqui da 21ª Subdivisão, dos vários setores que nós temos aqui, o setor de inteligência, o setor de homicídios, né, crimes contra o patrimônio, que todos engajados de forma conjunta e sem descanso conseguiram chegar a esses resultados. Lamentamos, é claro, o resultado morte para a família das meninas, né, a gente se compadece disso, mas a resposta policial que nos cabia, né, foi dada, e certamente estaremos prontos aí para levar à justiça o maior número de dados possível para responsabilizar o indivíduo que
que está preso e eventualmente outros que vierem a ser identificados. Tá bom? Muito obrigado a todos. Bom, boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus, a minha família, que durante esse tempo de 120 dias de investigação, me fiz muito ausente nos afazeres de casa, como pai e como marido. E gostaria de agradecer também os companheiros de polícia, e aí eu falo polícia como um todo, coronel, civil, militar, rodoviária, todos os polícias que nos auxiliaram, que nos ajudaram, que estiveram presentes, e principalmente os nossos agentes de polícia judiciária aqui da subdivisão, que trabalharam ininterruptamente desde o primeiro dia que nós efetivamente tomamos conhecimento desse desaparecimento. E naquele dia, naquela coletiva, o coronel não se fazia presente, o secretário de segurança, mas todo o secretariado, toda a cúpula da Polícia Civil esteve presente por telefone e dizendo da prioridade e da complexidade. Isso sempre foi dito, que o caso seria tratado com muita prioridade, como sempre foi tratado por essa delegacia de polícia, apesar de todos os outros casos complexos que nos assistem diariamente. Gostaria de dizer e reforçar mais uma vez, e até a palavra que o coronel Hudson colocou aqui: investigação criminal é ciência, investigação criminal é técnica, e sendo ciência e técnica, nós que somos servidores públicos e operadores da lei, temos que agir com a mais absoluta responsabilidade, porque nós estamos adstritos à lei. A mesma lei que pune os criminosos, pune também os policiais, e nós somos servos da lei. E a investigação criminal, ela preza por isso, por esse resultado e pelo sigilo. E é por isso que nós, a todo momento, respeitando o sigilo, mesmo que parcial, e em determinados momentos havia algumas divulgações, mas a Polícia Civil de Cianorte, em conjunto com todos os policiais, sempre estiveram presentes ininterruptamente em todas as diligências desse caso. Por óbvio, cada etapa da investigação é uma etapa. Nós passamos os primeiros 60 dias, depois os 90 dias e depois, como a própria imprensa colocou, os 120 dias. E graças à nossa boa conduta de policiais, nós conseguimos chegar no resultado efetivo na data de hoje. Um resultado esse que, obviamente, gostaríamos que fosse de outra forma, mas foi o resultado que nós chegamos e o resultado que preservou principalmente a vida dos nossos policiais que lá estavam em Mandaguari, e também das próprias famílias que lá estavam reféns do Cleiton, que era um bandido procurado pela justiça e que não iria se entregar. Então, primeiro foi a garantia da segurança das nossas equipes e das pessoas que ali estavam. E, obviamente, a prioridade sempre foi a captura e o achado pelos corpos. Não há como a gente priorizar uma coisa em detrimento da outra. E assim nós chegamos hoje, no mesmo dia, coincidentemente, graças ao nosso bom Deus. Então eu gostaria de dizer para vocês que desde o dia 20 para o dia 21, as garotas saíram daqui de Cianorte e foram para Paranavaí, numa festa, como foi colocado pelo nosso secretário, para lá se divertiram, e dali desapareceram. Inicialmente não tínhamos nem sequer o paradeiro delas, que seria Paranavaí. Começamos uma investigação do zero, com pouquíssimas informações, sequer informações do Cleiton,
que eles nem tinham o nome dele aqui na cidade, que ele apresentava identidade falsa, e isso dificultou, obviamente, o início das nossas investigações. Mas com o trabalho de inteligência policial, nós conseguimos imediatamente, o secretário, o Dr. Jonas, o delegado-chefe, basicamente em uma semana já tem um decreto de prisão temporária em mãos, com a qualificação do suspeito, e desde aquele primeiro dia, mesmo sem ter a absoluta certeza do que aconteceu com as garotas, nós trabalhamos desde o início com a tese do duplo homicídio, pela forma como tudo veio se desencadear na investigação. Então, com esse trabalho de inteligência policial, nós conseguimos identificar que o crime aconteceu após a saída das garotas da boate de Paranavaí, por volta entre 4 e 40 da manhã, isso baseado em todos os elementos de informação colhidos durante o inquérito, não só apenas por um, mas por todo o conjunto probatório. Nós conseguimos identificar que houve ali, com prova testemunhal, com depoimentos e outros trabalhos de inteligência, que teria acontecido um crime de duplo homicídio. O Cleiton, ali na região de Paranavaí. Saindo da boate 4h40 da manhã, o Cleiton retorna, ele comete o crime, né? E depois eu vou explicar à medida que os senhores forem perguntando. Ele executa as garotas dentro do veículo, e ali já tínhamos a informação que seria por disparo de arma de fogo. Executa uma primeira garota dentro do carro com um tiro na sua face, na sua cabeça, né? A segunda garota se desesperou, correu para fora do carro, e ele executou com alguns disparos de arma de fogo, colocando as garotas na caçamba da caminhonete, percorrendo a rodovia sentido de volta, Tamboara, Paraíso do Norte. Ele para ali em Paraíso do Norte, na região onde foi encontrada os corpos, uma região de canavial, uma região de muito canavial, que dificulta bastante as buscas, né? E ao final do canavial, numa região de uma mata, até uma mata de difícil acesso, que nós tivemos muita dificuldade hoje para adentrar nessa mata, e ele faz inicialmente a primeira desova dos corpos ali a céu aberto. Ele sai de Paraíso do Norte, vem descendo para a região de Rondon, e a partir dali ele vai até a cidade de Umuarama. Na cidade de Umuarama, ele para aproximadamente durante 2 horas, no intervalo entre 11h30 e aproximadamente 2h30 da tarde, e ali ele vai até a casa e liga e vai até a casa do Michel, vulgo para nós aqui Magrão, ou agora Primo, como ele mesmo disse no seu interrogatório, e aparentemente todo sujo, de terra, e ele pergunta: o que aconteceu? Não falou nada inicialmente. A partir disso falou: tive um problema com a polícia, minha caminhonete está no meio do mato, preciso de um apoio para voltar para Cianorte. Ele vem para Cianorte,